Imagine um cadáver, um homem que nunca existiu, se tornando a chave para enganar o regime nazista e salvar milhares de vidas. Você acredita em espionagem, contra-inteligência e farsas tão elaboradas que parecem ter saído de um roteiro de Hollywood? Prepare-se para conhecer a Operação Mincemeat, uma das mais audaciosas e bizarras estratégias da Segunda Guerra Mundial, onde um morto, ou melhor, um fantasma, mudou o destino de um continente inteiro. Estamos em 1943. A Segunda Guerra Mundial atingia seu clímax e os aliados planejavam um passo decisivo para a derrota de Hitler, a invasão da Europa. O alvo mais lógico para esse desembarque maciço era a Sicília, no sul da Itália. O problema, é claro, era que os alemães sabiam disso. Como então distrair as forças inimigas e garantir que a invasão, batizada de Operação Husky, fosse um sucesso e minimizasse as perdas aliadas? A resposta não veio de armas ou táticas convencionais, mas de uma mente brilhante e, digamos, um tanto macabra, que concebeu um plano digno dos maiores romances de espionagem. O cérebro por trás dessa façanha inusitada foi Ewen Montague, um oficial da inteligência naval britânica, auxiliado por Charles Cholmondeley, da Força Aérea Real. A ideia era tão simples quanto audaciosa: plantar documentos falsos em um cadáver e fazer com que esses documentos chegassem às mãos da inteligência alemã. O objetivo era sugerir que o ataque principal dos aliados ocorreria na Grécia e na Sardenha, e não na Sicília. Mas não podia ser qualquer cadáver, e os documentos precisavam ser mais do que apenas papéis. Eles teriam que contar uma história tão convincente que até mesmo os experientes espiões nazistas caíssem na farsa. O primeiro desafio era encontrar o corpo perfeito. Ele precisava ser de alguém que tivesse morrido de forma que o cadáver parecesse ter passado um tempo considerável na água, em decorrência de um acidente aéreo, por exemplo, ou de afundamento. Após uma busca cuidadosa, a inteligência britânica encontrou Glendor Michael, um homem galês que havia morrido em Londres de pneumonia, aparentemente sem família conhecida ou qualquer um que sentisse falta dele. A tragédia pessoal de Michael tornou-se, ironicamente, a base para uma das maiores operações de engano da história. Ele seria reencarnado como Major William Martin, do Corpo de Fuzileiros Navais Reais. A seguir veio a parte mais elaborada, a criação da identidade do Major Martin. Para que a farsa fosse crível, Martin não poderia ser apenas um nome em um papel. Ele precisava ser uma pessoa real, com uma vida, com peculiaridades e até mesmo com seus pequenos problemas. Criaram uma carteira de identidade detalhada, com foto. Forjaram cartas de amor comoventes de uma suposta noiva chamada Pam, com quem ele tinha planos de se casar. Adicionaram ingressos de teatro para uma peça que ele supostamente havia assistido, notas de um banco com avisos de conta atrasada e até mesmo um recibo de joalheria por um anel de noivado. Todos esses detalhes, cuidadosamente costurados nos bolsos de seu uniforme, serviriam para humanizar o Major Martin, mostrando-o como um oficial dedicado, mas também um homem comum, com suas preocupações e paixões, tornando sua história mais palpável e menos como uma invenção. A peça central do engano, porém, eram os documentos falsos que ele carregaria. O mais crucial era uma carta do vice-chefe do Estado-Maior Imperial para o comandante das forças aliadas no Mediterrâneo, mencionando claramente os planos para a Operação Husky atacar a Grécia e a Sardenha, com a Sicília sendo apenas uma manobra de distração. Outras cartas corroboravam a história, misturando detalhes verdadeiros da guerra com as informações falsas para dar ainda mais credibilidade. A precisão era vital. Os oficiais britânicos temiam que qualquer deslize pudesse desmascarar a farsa e colocar em risco a vida de milhares de soldados. Com a identidade e os documentos prontos, o corpo do Major Martin foi cuidadosamente embalado em um cilindro metálico selado, preenchido com gelo seco para a preservação. A jornada do corpo começou em um submarino britânico, o HMS Seraph. Na madrugada de 30 de abril de 1943, o Seraph emergiu ao largo da costa da Espanha, perto da cidade de Huelva. Essa escolha não foi aleatória. A Espanha era um país neutro, mas com uma forte presença de espiões alemães. O corpo foi então cuidadosamente jogado ao mar.
A expectativa era que as correntes marinhas levassem o Major Martin até a costa, onde seria encontrado. O plano funcionou perfeitamente. Em 3 de maio, o corpo foi descoberto por um pescador espanhol. As autoridades locais, como esperado, notificaram o adito militar alemão, que, apesar da neutralidade espanhola, conseguiu ter acesso aos documentos. A essa altura, o conteúdo das cartas já estava sendo analisado em Berlim, e a inteligência alemã começou a cair na armadilha. Apesar de algumas dúvidas iniciais de certos oficiais, a maioria, incluindo o próprio Adolf Hitler, foi convencida pela autenticidade dos documentos. A credibilidade de Major Martin, com todos os seus detalhes pessoais e sua vida tão bem construída, era esmagadora. Hitler ordenou que divisões blindadas e outros recursos fossem transferidos da Sicília para a Grécia e a Sardenha. Milhares de soldados alemães e italianos foram deslocados para áreas onde, na verdade, não haveria invasão. Quando os aliados desembarcaram na Sicília em 10 de julho de 1943, encontraram uma resistência muito mais fraca do que o esperado. A Operação Husky foi um sucesso retumbante, um passo crucial para a libertação da Itália e o avanço dos aliados na Europa. A farsa do Major Martin, o homem que nunca existiu, havia funcionado, salvando, segundo estimativas, dezenas de milhares de vidas aliadas. Entre as curiosidades menos conhecidas da Operação Mincemeat está o fato de que o nome real do Major Martin, Glyndwr Michael, só foi revelado publicamente décadas depois, em 1996, após sua lápide no cemitério de Huelva ser atualizada. Outro detalhe fascinante é o pavor constante dos planejadores de que os documentos fossem ignorados, que a farsa fosse descoberta, ou até mesmo que os próprios aliados pudessem cair na armadilha. Houve inclusive um momento de ironia. Alguns dos documentos falsos, sem que os britânicos soubessem, chegaram a ser interceptados pelos próprios aliados antes de chegar aos alemães, causando uma breve e hilária confusão interna. A frase atribuída a Winston Churchill sobre a operação, referindo-se à farsa, foi que os peixes engulam a isca. A Operação Mincemeat é um testemunho da genialidade da contra-inteligência e da importância dos detalhes em tempos de guerra. Um homem comum, cuja vida terminou de forma anônima, se tornou um herói póstumo e peça fundamental para salvar inúmeras vidas, provando que, às vezes, as maiores vitórias não são conquistadas com armas, mas com a mais pura engenhosidade e um toque de teatro macabro. A história está repleta de reviravoltas inimagináveis, e esta é, sem dúvida, uma das mais fascinantes. Qual outro fato desconhecido da história você gostaria de ver desvendado? Deixe sua sugestão nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias que desafiam a imaginação.